Tá bom. 20 então minutos vamos mais ou até menos. o 3. 20 minutos se encerra, começa as vibrações. Tá bom. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Espiritismo com Cristo e no nosso quadro Evangelho no Lar, Evangelho no Mundo. E nós sempre dizemos, o principal evangelho é aquele que acontece dentro do seu coração. E estamos aqui para mais um bate-papo, mais uma conversa, mais uma reflexão sobre a leitura de um trecho do Evangelho. Não esqueça, né, de pegar a sua água, escolher um lugar tranquilo e ficar aí à vontade para acompanhar as nossas discussões. Boa noite, Saulo. Boa noite, Carla. Como eu sempre digo, né, sempre muito gratificante fazer parte dessa bancada e gratificante também estar aí na sua casa junto a você, sabendo que você nos assiste e gostaria muito de que vocês comentassem, né, dissessem o que vocês estão... Qual a sua percepção do nosso podcast aí, do que a gente precisa melhorar, dê seu toque, né, como a Carla sempre convida vocês a estar presente, se de repente não for possível, você estiver distante, manda lá no direct. Manda um comentário, né? Manda um comentário, a gente está aqui e responderemos a todos. Uhum. E aproveitando para agradecer aqui o Estúdio Shift, que nos recebe sempre com tanto carinho e disposição para a realização da gravação desse evangelho. Então o Estúdio Shift fica aqui em Carapicuíba, no Vila Fênix. Venha qualquer dia conhecer esse espaço aqui bem gostoso. É isso aí, agora eu convido a todos para a gente fazer uma oração para darmos início à leitura desse evangelho. Vamos fazer aquela oração que Jesus nos ensinou e que é infalível, pois ela fala direto com o nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E hoje nós daremos início a um novo capítulo. Nós começaremos a leitura do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos. Então, são os temas que nós abordaremos ao longo das próximas semanas. Salvação dos ricos, guardar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas, instruções dos espíritos, a verdadeira propriedade, emprego da fortuna, desprendimento dos bens terrestres e transmissão da fortuna. Então começaremos pela salvação dos ricos, item 1 e 2. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. São Lucas, capítulo 16, versículo 13. Então um jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Disse-lhe. E Jesus lhe disse: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho, honrai o vosso pai e a vossa mãe, e amai ao vosso próximo como a vós mesmos. E o jovem lhe respondeu: Tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? E Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai-o aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e me segue. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é bem difícil
que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos ainda uma vez, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. São Mateus 19, versículo 16 a 24, São Lucas capítulo 18, versículo 18 a 25 e São Marcos capítulo 10, versículo 17 a 25. Guardar-se da avareza. Então um homem lhe disse no meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possui. E lhe disse em seguida esta parábola. Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente. E ele mantinha em si mesmo estes pensamentos: Que farei, porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo o que eu colhi? E eis, disse ele, o que farei. Derrubarei meus celeiros e os construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma: Minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe e ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: Insensato que és, vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo, e para quem será o que amontoaste? É isso que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. São Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Aí aqui tem uma partezinha que fala sobre uma parte dos itens, que fala que esta figura audaciosa pode parecer um pouco forçada, porque não se vê a relação que existe entre um camelo e uma agulha. Isso resulta de que em hebreu, a mesma palavra se emprega para designar cabo e camelo. Na tradução, se lhe deu essa última acepção, e é provável que a primeira era o que estava no pensamento de Jesus. Ela é, pelo menos, mais natural. Então, uma explicação do é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, enquanto que em hebreu poderia ser um cabo passar pelo meio de uma agulha. Então, aqui é apenas uma ressalva. Bom, esse capítulo ele começa trazendo grandes questionamentos e que muito tem a ver, principalmente, não somente com os dias de hoje, mas com uma grande evidência que nós vemos no dia de hoje, né, em relação até às desigualdades que existem econômicas no mundo, né, enquanto 2% da população acumula 98% da riqueza material, se falando, do mundo, enquanto os outros 98% dividem os 2%. Então, só nessa fatia, a gente já entende o quanto estes bens poderiam ser divididos para que nada faltasse. Aqui Jesus ele fala, vende tudo para me seguir, né? Mas nós sabemos, pelo estudo do Evangelho mais profundo e de outras leituras, de outros autores, que Jesus em nenhum momento fala que a gente tem que ficar na miséria, né? O que ele fala apenas é que o excesso, essa avareza, o juntar sem fim, né? Como o agricultor que foi construindo um celeiro maior, em vez de repartir o excedente com os outros e ficar sim com um pouco que é fruto do seu trabalho, mas o que Jesus traz, principalmente da riqueza, é que a gente poderia ajudar muitas pessoas, né? Imagina esses 2% que tem tanto dinheiro no mundo, poderia acabar com a miséria humana, se eles assim decidissem, né? Sim. E não por meio de apenas uma oferta assistencialista, mas sim criando mecanismos, recursos, né, impactos sociais, que gerasse renda para aquela pessoa, né, sair desse olhar também assistencialista para um olhar de dar oportunidades para outras pessoas, outros irmãos se desenvolverem também, né?
O curioso é que minha esposa está lendo o livro dos Espíritos e, como você disse, em outros livros a gente tem esses ensinos. E lá o Espírito ele fala, né, que se você repartisse a riqueza do mundo em partes iguais para todo mundo, ela seria ínfima. Não daria conta de todo mundo ter o necessário, o suficiente. Então Deus permite que ela seja agregada em poucas mãos, mas Ele espera que esses detentores dessas fortunas invistam ela na melhora do globo, proporcionando emprego, né, alimentação, remédios, segurança, educação. E quando ele fala ali no início do texto, não se pode servir a Deus e a Mamon, é para que a gente não se entregue aos bens materiais, ao dinheiro, à riqueza, ao ouro, como foi lá atrás com Moisés, que criaram aquele bezerro de ouros, né? As pessoas que ele estava conduzindo pelo deserto, e muitos foram mortos, como está lá no texto bíblico. Hoje em dia a gente vê esse culto ainda ao bezerro de ouro, porque há pessoas que têm valores e para eles Deus não existe. Para eles são deuses, porque são capazes de tudo. Eles podem comprar um carro novo agora, daqui 2 minutos comprar outro, e viajar para qualquer lugar do mundo, fazer extravagâncias. Esbanjando, né? Esbanjando. Isso quando muitas vezes não perdem a moral, cometendo crimes contra outros seres humanos, porque acham que aquele ser humano ali é inferior. A gente sabe que isso existe, infelizmente. Há tráfico humano, tráfico de órgãos. Exploração mesmo, né? Exploração de todos os gêneros. Então você realmente não pode servir a 2 senhores. O único Senhor nosso é Deus, nosso Pai, que criou a tudo e a todos. O dinheiro é um recurso que a gente tem para poder se melhorar, para aplacar a fome, o frio, a sede, para levar esperança, e não para que a gente caia moralmente. Eu entendo esse texto dessa maneira. Sim, eu acho que é super importante a gente entender exatamente isso, Saulo, que você falou. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Deus, a gente pensa exatamente como toda a ética e moral que existe. Então não dá para você ser ético e não ético ao mesmo tempo. Ou você é ético, ou você não é ético. Não dá para você ser meio ético, né? Não tem como. Então, eu acho que é muito nesse sentido, porque, inclusive, se a gente for pegar as leis divinas ou naturais que estão no próprio livro do Espírito, tem a lei do trabalho, a lei da prosperidade. Então, que tudo isso foi ofertado a nós, todos os recursos naturais, a nossa inteligência, para que a gente soubesse usar estes recursos todos que existem no planeta, mas sim, de forma responsável e não pela ganância. Então, eu acho que tudo que é o excesso, então a ganância, isso de ludibriar os outros, de querer ser melhor que os outros, tudo isso sim é uma falha moral muito grande e que você está servindo a Mamon. Então Mamon eu vejo muito como orgulho, como a vaidade, né? Como a riqueza no sentido de que eu sou superior. E a gente sabe que a verdadeira riqueza não é essa, que a verdadeira riqueza é a da alma mesmo, né? O do espírito. Verdade. E aí ele tem aquele trecho daquele irmão que tinha grandes plantações, que colheu bem e pensava com ele mesmo: vou construir grandes celeiros, vou guardar, vou ostentar, né? E ele não se lembrou, não cuidou, como você disse, de iluminar a sua alma. Ele era egoísta, ele só pensava nele mesmo. Se de repente o pensamento dele fosse assim: olha, eu vou guardar o que eu preciso para minha família e distribuir o restante com quem necessita, Deus teria dado longos anos a ele aqui na Terra, porque Deus entenderia o seguinte: esse meu filho está fazendo o que eu preciso que ele faça. Ele está dividindo o que ele tem, né? Ele não está servindo a Mamon, ele está me servindo. Mas não, ele não sabia que dia ele iria desencarnar, e ele só fazia planos para poder ter luxo, para poder ostentar, para poder mostrar para os outros que ele era melhor, e era tudo para ele. Eu tenho para longos e longos anos. Então isso aí... Mal sabia ele que ele ia desencarnar naquela noite. Mas né? quem Tipo de assim, nós? Quem de nós sabe? Quem de nós sabe? Quantos minutos estaremos aqui, quantos segundos, quantos dias, quantas horas?
Então é necessário que a gente agora mesmo já mude o nosso modo de pensar. Deus existe só um. E a gente não pode se ligar ao brilho do ouro e se entregar a ele, a pessoas que roubam, que matam, sem medir esforços para conseguir valores e ter uma vida luxuosa, sem se importar como é que vai ser a volta dele para o mundo espiritual, que é onde a nossa vida real, de fato, é lá. Se a gente vive lá, a vida real é lá, a gente precisa se esforçar aqui para merecer estar bem lá. E não se apegar a isso. Aí são distrações. Eu já entendi que o luxo, a riqueza, os bens materiais são distrações para ver se a gente está prestando atenção na nossa caminhada. Sim, se a gente está realmente passando por aquela prova, né? E mesmo aqui nas leituras, em outras, né, não exatamente nesse texto, também muito é falado por isso, que a prova da riqueza ela é muito mais difícil do que a prova da pobreza. Sim. Por quê? Porque a riqueza é isso, ela te traz distrações. Você muitas vezes não se percebe e você falha. Ela seduz muito. Ela seduz, porque é a grande porta aberta, né? Então, eu não tenho dificuldades, acabo criando as próximas gerações também desta forma. Então, além de impactar a minha própria vida e existência, eu acabo impactando a existência dos meus filhos, né? Que já nascem com esse olhar, muitas vezes já nascem não, já são criados desta forma de valorizar a riqueza, de valorizar o luxo, de não valorizar o humano, de não valorizar as diferenças, né? Então é uma responsabilidade realmente muito grande. A opulência, né? Ela derruba quantos e quantos seres humanos todos os dias. Ao longo da história já tivemos conhecimento pela literatura espírita, quantos e quantos reis e rainhas chegaram no mundo espiritual achando que seriam recebidos lá, né, como reis, como soberanos, com glórias, e quando se viram lá, estavam bem abaixo daqueles em que eles mandavam espancar, que às vezes mandaram matar, que eles desprezavam, achavam que eram seres inferiores, porém esses seres inferiores eram aqueles que oravam a Deus, que buscavam fazer a vontade do Pai e não se apegavam a valores. E são tantas passagens que nós vemos ilustrando isso, né, até do próprio Jesus, o grande livro, né, 50 anos depois, enfim, toda aquela coleção que foi falando da passagem, né, do imperador romano. Então, tudo isso que foi acontecendo, a gente vai entendendo que se falhamos numa reencarnação, nesse sentido, nós teremos a chance de, numa próxima, de nos redimir. Então, isso também que eu acho que é a mensagem bonita, que não fala exatamente aqui, mas que o Espiritismo nos traz e nos ensina. Sim. Então, se eu falhei nesta porque eu tive abundância do dinheiro e não soube como usá-lo, não será castigo, não é castigo por acaso eu vir numa situação de pobreza, vamos supor. Então a gente tem que sempre entender que vai ser para aquele espírito entender que agora ele precisará estender a mão para receber a ajuda e a caridade de alguém. Mas num outro momento, ele poderia ter estendido a mão, ele poderia ter sido essa mão e ter ajudado o próximo. Então, eu acho que o grande segredo é a gente viver com equilíbrio, né, Saulo? A gente precisa sim ter, às vezes, as nossas reservas, né, para situações de emergência, para a gente ter o nosso abrigo, a nossa casa, enfim, né, ter condições para educar os nossos filhos da forma como a gente deseja. Mas a gente não pode ser igual do celeiro, só pensando no mais. E isso é o que tem causado também um extremo vazio na alma das pessoas, porque elas estão de fato se distanciando dos seus propósitos. E aí a gente nunca viu um número tão alto no planeta, né, em relação às doenças mentais. Então, pessoas com depressão, pessoas com várias síndromes, com tentativas de suicídio e suicídio. Então, a gente vai percebendo o quanto esse distanciamento de Deus, o que está causando na vida das pessoas. Na vida das pessoas. E Jesus, ele é enfático quando ele diz, ele dá uma imagem assim, bem, uma hipérbole mesmo, né? É mais fácil passar um camelo
pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, porque Jesus conhece a fundo o coração dos homens. Ele sabe que os homens se apegam às coisas que têm e abraçam aquilo com... Ele dá a vida por aquilo que tem. Temos aí livros da doutrina espírita psicografado pelo Chico Xavier, em que há um irmão lá que ele está no umbral há muito tempo, agarrado a um monte de pedra, mas ele vê aquelas pedras como barras de ouro, porque ele foi um fazendeiro de grandes posses, desencarnou apegado ao ouro, só que daqui ninguém leva nada para lá. Ninguém leva nada. O caixão não tem gaveta. E aí, quando chegou lá, ele amontoou aquele monte de pedra, ele está tão hipnotizado no amor que ele tem ao ouro, que ele vê barras de ouro quando na verdade são pedras. Sim. Olha que trágico. E tantos outros espíritos que nós vemos o relato, né, que após a sua passagem, os filhos se engalfinham, né, por conta da herança, se destroem. Então a gente vê o quanto os valores não foram realmente cuidados, né, da partilha, de entender as necessidades de todos dentro daquela família, do cuidado um pelo outro. E muitas vezes nós vemos que quando a pessoa morre, ela demorou tanto tempo juntando tudo aquilo, mas o principal que ela deveria juntar, que eram os valores, ela não conseguiu. E não transmitiu. Não transmitiu. Aos seus descendentes. Bora para a vibração? Vamos. Eu convido a todos, então, a serenar o pensamento. Se ajeita aí na sua cadeira. Mentalize o Mestre Jesus. Chama ele para dentro da sua casa, para dentro do seu coração. E peça a ele entendimento para que você possa fazer uma boa administração dos bens que possui, se forem muitos, que você possa usá-los com sabedoria, se forem poucos também, para que você não se torne um peso para a sociedade, mas que você, com o mínimo, possa auxiliar de alguma maneira aquele que passa pela sua vida e que tem necessidade. Senhor Jesus, Mestre amado, que o seu maravilhoso ensinamento ecoe nos pensamentos de todos os homens, que cale no fundo do coração de todos, para que a gente se ame como verdadeiros irmãos que somos e que façamos a vontade do nosso Pai que está no céu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Compartilhe esse vídeo com quem o seu coração sentir. Dê um joinha, porque isso engaja o nosso canal. Então, sempre é importante também aqui a sua participação. Então, boa semana para você e até a próxima. Obrigado, boa semana. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.